Olá, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao CIMADcast, o podcast da CIMAD Seta. Aqui nós trataremos de assuntos relevantes para a sua vida e também para o seu ministério. Hoje temos a alegria de ter conosco o pastor Ezequiel Silva Leite. Ele é advogado, é pastor, presidente de uma de nossas igrejas na cidade de Goiânia, supervisor da área de supervisão de número 1. Ele tem sido um instrumento de bênção na nossa convenção e na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Pastor Ezequiel, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para fazer suas primeiras colocações. Falta palavras para a gente descrever o que a gente sente por poder estar compartilhando conteúdos que vai beneficiar o povo de Deus. Então, pastor Carlos, é um privilégio estar aqui com o senhor. Eu estou grato a Deus por o senhor também estar fazendo parte da nossa área 1, morando ali em Morrinhos. Então, é um privilégio estar aqui ao seu lado para a gente discutir e conversar sobre assuntos tão importantes para o reino de Deus. Aproveito para agradecer à equipe de mídia da nossa convenção por estar nos permitindo esse privilégio de estar gravando o primeiro podcast. Que bênção, né? É um privilégio. Fico muito honrado por poder, juntamente com o senhor, estarmos dando o pontapé inicial desse trabalho. Pastor Ezequiel, hoje nós vamos tratar sobre os desafios legais da igreja. E eu espero que o que nós tratarmos aqui hoje seja de grande relevância para aqueles que estão nos ouvindo. O senhor gostaria de falar alguma coisa acerca desse texto inicialmente? Olha, a igreja e a lei, né? Hoje eu quero aproveitar a oportunidade e dizer que é um fato. O cristianismo, pastor Carlos, e o judaísmo, eles são fundamentais para hoje a gente dizer que temos um direito de qualidade. Todos os ramos do direito, eu posso dizer que é oriundos do judaísmo e oriundos do cristianismo. São duas bases extraordinárias para o nosso direito no mundo todo, posso dizer isso, sem engano nenhum. Eu também aproveito para dizer que eu não posso, em hipótese alguma, falar de lei sem falar da Bíblia. A Bíblia é a fonte das leis. O primeiro código que existiu ou que existe foi o Código de Hammurabi. Os povos surgiram na região da Mesopotâmia e o Código de Hammurabi foi o primeiro código. Só que vem um segundo código, que foi o Código Mosaico, a Lei de Moisés. E onde está a Lei de Moisés? Na Bíblia. Então não se pode falar em lei se nós não colocarmos a Bíblia na primeira página. Então, não seria exagero dizer que a lei está fundamentada, né, na Bíblia Sagrada, ou seja, a Bíblia é também fonte do direito, né? Com certeza. Olha, sem sombra de dúvida, todos os ramos do direito sofreram influência do cristianismo e influência do judaísmo. O judaísmo e o cristianismo, eles são fontes, sem sombra alguma. Eles são fontes que influenciaram o direito romano, o direito, por não dizer o direito brasileiro, né? Porque o Brasil, como vamos falar logo mais, o Brasil, ele é um país cristão. Então, a lei brasileira, o direito como um todo, tem forte influência dos preceitos bíblicos. A igreja, o ministro, não pode, portanto, esquecer que está no exercício da vida cristã, do ministério, mas não pode esquecer os aspectos legais da vida, não é isso? Em hipótese alguma, ainda falando sobre a igreja e a igreja é uma entidade que está mais antenada com a lei e deve estar mais antenada, porque a igreja hoje ela tem 2000 anos, podemos dizer, né? Mas um conceito de Deus, um conceito bíblico sobre Deus, as coisas de Deus, tem mais de 5000 anos, 6000 anos, não é isso? E nós estamos até hoje com dois testamentos. O que é um testamento? Testamentos são leis. Nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então a igreja ela está com o pé em um testamento e o outro pé no outro testamento. São duas bases legais, Antigo Testamento e Novo Testamento. Então não se pode falar em lei,
Não se pode falar em direito se você não colocar a igreja, se você não colocar a Bíblia como um todo, né? Como um todo. E aquele que trabalha, aquele que é ministro, aquele que é cooperador, ele precisa estar, tá, antenado nos aspectos da lei. É preciso. O que o senhor falou, porque a gente pode chegar à conclusão, então, que mesmo a fé tem suas questões legais, não é isso? Com certeza, com certeza. Vamos falar disso logo mais, mas eu aproveito para dizer qual é o principal princípio constitucional hoje vigente no Brasil. O princípio mais importante do Brasil hoje, do ornamento brasileiro, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Este é o princípio mais importante. E qual é a base desse princípio? Jesus disse assim: toda lei se resume em dois mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo. De onde veio o princípio da dignidade da pessoa humana? Desse texto. Amar o próximo, cuidar do próximo, estender a mão do próximo, cuidar do necessitado. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana é o mais importante da lei brasileira. E ele veio de onde? Da palavra de Deus. Outra coisa interessante que é Êxodo. Êxodo capítulo 20, ele é direito penal puro, certo? Direito penal puro. Hoje, calúnia é crime, difamação é crime, injúria é crime. E está lá, Êxodo 20, não é? Não cobiçar, certo? Tá escrito, está aí claro, Êxodo 20. Não matar, não roubar. Então, direito penal puro, Êxodo capítulo 20. Uma outra coisa interessante, lá de Mateus capítulo 22, versículo 21. Quando eu fiz a prova para a OAB, eu fiz direito tributário. E eu fui estudar o direito tributário na sua gênese, na sua raiz. E eu descobri que Mateus capítulo 22, versículo 21, quando Jesus disse assim: dai a César o que é de César. Quando trouxeram para Jesus aquela pergunta: é lícito pagar imposto a Roma? E Jesus perguntou: me dá essa moeda. O que está nela? Está a imagem de César. Aí o que Jesus disse? Dai a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Nesse momento, Jesus estabelece a base do direito tributário. Já pensou? A base do direito tributário está lá em Mateus 22, 21. Uma outra coisa também interessante, Mateus capítulo 5, versículo 25. Tá? Jesus disse assim: se tu tiveres um problema com teu irmão, você, antes de levar ele ao tribunal, antes de levar ele ao juiz, o que você faz? Reconcilia-te com ele primeiro. O que Jesus estava estabelecendo ali? A conciliação, a arbitragem, a mediação. Se hoje existe conciliação e mediação, Jesus que estabeleceu. Reconcilia-te primeiro com teu irmão e não vai ao judiciário, não leva ao juiz. A minha área de atuação no direito civil é direito de família. E hoje, no direito de família, qualquer ação relacionada à família é obrigatório ter uma audiência de conciliação e de mediação. Então, quem instituiu a audiência de conciliação e mediação foi Jesus. Então, para você ver, a igreja e a lei, ela não se separa. A Bíblia é a fonte de leis. Não existe direito fora da Bíblia. Ou, tirando a Bíblia das leis, é como se pudesse. Não tem como separar. Não tem Tira o como. espírito, a vida da lei, não é? Pastor, o senhor falando sobre isso, eu aqui pensando como é interessante ter a Bíblia, amar a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia. E para nós que defendemos a Bíblia, amamos a Bíblia, anunciamos a Bíblia, isso traz para a gente uma alegria muito grande. O livro que nós temos como nosso livro sagrado é fonte de tantas coisas interessantes, né? De tantos princípios interessantes, tão importantes para a sociedade como um todo. Pastor Ezequiel, tratando então sobre a questão da igreja e da lei, na Bíblia nós encontramos que a igreja é um organismo vivo, mas perante a lei, ela é também uma organização. O que isso significa? É interessante falar sobre esse assunto, que a igreja é uma organização perante a lei. Eu me refiro ao decreto imperial, o artigo 5º do decreto 119-A de 1890.
1890, foi feito um decreto imperial, e nesse decreto, no artigo 5º desse decreto, ele dizia que, a partir daquele momento, haveria uma separação entre Estado e Igreja. A partir daquele momento, primeiro 7 de janeiro de 1890, que esse decreto foi elaborado e assinado pelo imperador, dizendo que, a partir de agora, o Estado vai ser Estado, cuidar dos bens materiais do povo, e a igreja vai ser igreja, cuidar do lado espiritual do povo. Então, naquele momento, o Estado reconhece, certo? A personalidade jurídica da igreja. Então, a igreja passou a ter a sua personalidade jurídica a partir desse decreto, artigo 5º, o decreto 119A de 1890. Porque naquela época se vivia a questão do padroado. O que era o padroado? O imperador transferia bispo, o imperador ele recebia dízimo da diocese. Então, quem mandava era a religião oficial do Estado. A Constituição de 1824, certo? É uma Constituição imperial. Aquela Constituição, ela dizia que o Brasil tinha uma religião oficial. Porque existe 4 estados, na verdade. Existe o estado ateu, existe o estado laico, que é o caso do Brasil, existe o estado confessional, certo? E existe o estado teocrático. O Brasil já passou por esse lado, estado confessional, aonde havia uma igreja oficial, uma religião oficial, que era a Igreja Católica. Quem fundou o Brasil, quem foi? Os portugueses. E qual era a religião do Império? O catolicismo. Catolicismo. Então, se a pessoa quisesse ser delegado, tinha que ser da Igreja Católica. Se a pessoa fosse fazer um concurso para promotor, tinha que ser da Igreja Católica. Se a pessoa fosse ser indicado para qualquer cargo público, tinha que ser da religião oficial do Estado. Interessante isso que você está dizendo. Se não fosse daquela religião específica, que era a religião do Estado, a religião oficial do Estado, não poderia ocupar um cargo público. Nenhum cargo público. Então, a igreja, ela passou a ter esse reconhecimento perante a lei a partir desse decreto. Em 1916, surgiu o primeiro Código Civil. O Código Civil nada falava sobre o reconhecer da personalidade jurídica da igreja, mesmo tendo esse decreto. Aí, quando foi em 2002, um novo Código Civil foi elaborado, certo? E aí sim foi reconhecido no artigo 40, 45, a personalidade jurídica da igreja. Então, isso foi extraordinário para a igreja. A igreja, hoje, ela é reconhecida pela lei, ela é uma pessoa jurídica, ela é uma organização jurídica. Ela, antes de 2002, era como se fosse uma associação. Hoje, a igreja não é mais uma associação. Ela é uma organização jurídica, ela tem uma personalidade jurídica, ela tem uma pessoa jurídica. E isto é muito bom. Pastor Carlos, hoje a gente tem o direito religioso e tem o direito eclesiástico, né? O direito eclesiástico, ele vê a igreja em 4 ângulos. Ele vê a igreja templo, que é o prédio, né? Ele vê a igreja membro, como os membros, como pessoas, a igreja corpo, né? E ele vê a igreja também como unidade espiritual, mas só que o direito eclesiástico, ele vê a igreja como também uma personalidade jurídica. Então, é aí onde as leis, elas são essenciais para a igreja. É aí onde a igreja precisa reconhecer que ela precisa abrir os olhos. Fazer essa diferenciação entre igreja, templo, né? Bem interessante essa informação que o senhor está nos trazendo aqui. Agora, em relação a essa questão da igreja como uma organização, o que o senhor acha que o fato dela ser uma organização, o que isso representa para essa igreja em termos, né, de obrigações, né, os deveres que ela tem como Você sendo uma fala um organização? assunto muito, muito interessante. Como eu falei, o Brasil hoje é um país laico. O que é um país laico? A Carta Magna, no artigo 5º, inciso 6º, diz que são invioláveis a consciência religiosa e a crença. O Estado, ele não vai interferir na minha crença. Ele não vai interferir na minha consciência religiosa. Mas que o inciso 6º do artigo 5º da Constituição Federal de 88 diz que
Eu posso crer no que eu quiser, certo? A minha crença é livre, a minha consciência religiosa é livre. Agora, o exercício da minha fé não é livre. O exercício da minha fé é na forma da lei. É engraçado. A, a crença e a consciência religiosa eu posso ter, não tem nenhum problema. Mas o exercício da minha fé, aí precisa ser na forma da lei. E eu explico isso. Por quê? O Estado não pode interferir na minha crença. Não, não. Agora, a minha crença, na hora de eu praticá-la, eu preciso respeitar as leis. Dizer que, de acordo com as leis, eu também preciso ter cuidado naquilo que eu creio. Porque quando for colocar aquilo em prática, é preciso que esteja dentro daquilo que foi esboçado pela lei. As igrejas, elas têm muitas obrigações legais. Ó, como eu disse, o Estado é laico, o Estado não pode interferir nos trabalhos de culto. Lá no artigo 19 da Constituição Federal diz que o Estado não pode atrapalhar o culto. Agora, o culto deve respeitar regras que o Estado estabelece. Certo? Existe o direito canônico, que é o direito eclesiástico, que é o direito interno da igreja. É o canônico da igreja, o direito eclesiástico. É a igreja que estabelece. Agora, esse exercício da minha fé, aí sim a gente tem que ter cuidado, aí onde entra as obrigações. E a igreja precisa abrir os olhos para isso, para evitar problema. Por exemplo, na área civil, a igreja vai fazer uma Assembleia Geral e ela vai ter uma eleição e tem ali uma pessoa de 16 anos, 17 anos e que quer votar. Se aquela pessoa votar naquela Assembleia Geral, aquela ata é nula, a Assembleia é nula. Então, vê, a igreja exercendo a sua fé, mesmo internamente, dentro da sua estrutura, mas o Estado diz, epa, menor de idade não, menor de idade não. Então, você veja que é na forma da lei que eu tenho que desenvolver a minha fé. Por exemplo, a área tributária. A igreja não paga imposto. Não. Mas a igreja paga taxa. A igreja não paga imposto. Ela é imune a impostos, mas ela paga taxa de contribuição. Ela não paga imposto, mas ela é obrigada a fazer declaração anualmente. Se observa que o Estado não obriga a igreja a pagar imposto, mas a igreja tem que ter a consciência. Não é porque ela é imune, não é porque ela é isenta, que ela está livre das obrigações legais que o Estado impõe. Interessante atentar para isso, porque às vezes se tem a ideia de que você está trabalhando na área da fé, isso exime você de certas obrigações, né, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal. E o que o senhor está dizendo é muito importante, porque, principalmente para nós que pastoreamos, que exercemos esse trabalho de pastoreio, de administração de igrejas, precisamos estar muito atentos a essa questão dos nossos deveres, os deveres da igreja, do ponto de vista legal. Por exemplo, a lista é um vasto campo do direito, é um ramo do direito muito grande. E como é que fica a igreja e o direito trabalhista, né? A igreja pode assinar a carteira de um zelador? Pode. A igreja pode assinar a carteira de um vigilante? Pode. A igreja pode assinar a carteira de uma pessoa que vai cuidar da segurança? Pode. Agora, se a igreja assinar a carteira, essa pessoa vai entrar na CLT, vai ser regida pela CLT. E o que acontece? A igreja vai ter que cumprir com todas as regras do direito do trabalho. Vai ter outra área, a área previdenciária, é um ramo do direito. A igreja vai ter que recolher INSS daqueles que são funcionários seus. Por exemplo, na área administrativa, a igreja tem uma administração, ela tem que respeitar uma administração geral. Ela tem uma hierarquia, ela tem as atas, ela tem as suas assembleias. Então, é preciso respeitar uma regra. Então, são obrigações legais que a igreja precisa estar. Por exemplo, criminal. Onde que na área criminal a igreja pode ser pega de surpresa? Nos atos ilícitos. Atos ilícitos. Por exemplo, o charlatanismo é um ato ilícito. Pessoa vender cura, fazer propaganda, botar um carro de som e prometer curas, milagres, isso é
crime. Falar de alguma coisa que não é real. Prometer algo que não se pode realizar. Exatamente. Claro, muito claro. Natural com a pública, mas você prometer algo que você não pode dar, você não tem da parte de Deus a autoridade, o poder, a graça Exato. para conceder aquilo, isso pode ser chamado de charlatanismo. O ato ilícito também, um outro ato ilícito que é cometido é violar a lei do silêncio, né? Existe cidades que têm lei do silêncio. A partir de 10 horas não pode ter som alto. E se a igreja quebrar essa regra, ela está cometendo um ato ilícito, aí o direito criminal é uma obrigação que você precisa olhar. Por exemplo, na área imobiliária, existe o direito imobiliário, existe, mas também existem outras regras dentro do imobiliário para você observar. Vai construir um prédio, você tem a certificação? Vai construir um prédio, você tem a liberação do corpo de bombeiros? Você tem extintor de incêndio? Muitas igrejas não têm. Se aqui nessa cidade for o governo municipal for saber qual é a igreja que está regularizada, se tem extintor de incêndio, porta de emergência, saída de emergência, paga o alvará, a maioria delas não tem nada de regularização. E isso é o quê? São obrigações legais que a gente está descumprindo. Por exemplo, responsabilidade civil. O que é isso, né? A igreja não tem um extintor de incêndio. Para se constituir responsabilidade civil. É, Em caso de algum acidente, um exatamente. Você incêndio, vai alguma promover um coisa. evento. Tem para quantas pessoas? Tem quantas portas de saída? Tem quantos extintor de incêndio? Tudo isso precisa ser observado pela igreja como organização. Aí são obrigações legais que uma igreja precisa observar. Geralmente, qual a documentação que se exige? Porque já que a igreja, como organização, ela precisa estar devidamente documentada, não é? Quais geralmente são os documentos exigidos para uma organização religiosa? Meu amigo, são tantas. Eu falei área civil, área tributária, área trabalhista, né? Enfim, são várias, várias e várias mesmo, tá? E vamos tratar disso logo, logo. Se pode observar no nosso roteiro que uma das coisas importantes que a igreja tem que ter é o seu CNPJ, né? Isso aí é o mínimo, é o básico do básico do básico, né? Eh, e a igreja, quando ela não está regularizada, ela corre vários riscos. Vários riscos, problemas podem acontecer gravemente, tá? Por exemplo, o Estado, ele pode impedir a igreja de funcionar caso ela não tenha CNPJ? Não. O Estado não pode impedir uma igreja de funcionar se ela não tiver CNPJ. A igreja pode funcionar sem CNPJ. Pode? Pode. Não tem o direito de De fechá-la, não. fechá-la. Não tem. Por quê? O artigo 19 diz assim, da Constituição Federal. A Constituição Federal, o artigo 19 diz que é uma Constituição colaborativa. Ela precisa colaborar. A igreja colabora com o Estado colabora com a igreja. E o Estado não pode atrapalhar a fé, o exercício da fé. Não pode atrapalhar o culto, ele tem que proteger o culto, certo? Agora, uma igreja que não tem CNPJ, ela não pode parar de funcionar. Não pode. Existe uma instrução normativa 2119 da Receita Federal. Essa instrução normativa, ela diz que não é obrigado a igreja ter CNPJ, mas é preciso ter. O Estado não vai obrigar a ter, mas é preciso ter. E quais são os riscos de uma igreja não ser regularizada? Não ter os documentos, tá? Não está instituída, não tem o CNPJ. Quais são os riscos? São vários. Documentação. Precisa entender que uma instituição religiosa ela precisa ter um estatuto, né? Que ela precisa ter um código de leis que diga quem ela é, como ela é administrada, no caso da falta de um pastor, por exemplo, de um membro da mesa diretora que a compõe, é preciso que o documento diga como é feita uma nova escolha, uma nova eleição, a reposição daquele cargo faltante, não é isso? Você falou uma coisa interessante. O ato constitutivo de uma igreja é o estatuto. A igreja, ela se inicia com o estatuto. E quando o estatuto está pronto, aprovado, ele é levado ao cartório, ele é registrado. Aí a igreja é preciso ter um regimento interno? É obrigatório ter um regimento interno? Não é obrigatório, mas convém ter. Deixa eu contar um caso para vocês, que isso é um caso verídico, tá? Um caso verídico.
uma pessoa determinada igreja queria casar, certo? E a pessoa não é crente. E aí forçou, entrou com a liminar para o pastor casar. E aí o pastor foi obrigado a fazer o casamento. Não deu tempo fazer uma defesa a tempo. Foi casar, o pastor fez o casamento por força de uma liminar, a irmã da igreja, e o cara não era crente. O pastor casou. Depois o pastor juntou um advogado, fez uma defesa, protocolou nos autos e o pastor ganhou a causa. Por que que ele ganhou a causa? Ele provou que a igreja tem um regimento interno e no regimento interno da igreja e no estatuto da igreja está dizendo que aquela igreja não casa irmãos, membros dela, com pessoas que não são membros. Por essa causa, o pastor ganhou a causa. E a noiva, a mulher que casou, à força da lei, R$ 50.000 teve que pagar para a igreja. Então, veja a importância dos documentos, regimento interno, estatuto, Interessante. Então a igreja precisa ter para se proteger. apenas para fazer uma pressão. A lei também está aí para proteger, né? Ué, igreja regularizada, igreja protegida. A lei diz que o Estado tem o dever de proteger, resguardar o exercício da fé. Mas, se não estiver regularizado, o Estado não protege. Como é que a igreja vai colocar uma energia no nome dela se não tem CNPJ? Como é que vai colocar o nome do prédio se não tem CNPJ? Por exemplo, uma igreja que não está regularizada, não tem CNPJ, e acontece um crime, acontece uma pessoa, como recentemente na minha região, uma igreja vizinha lá, uma pessoa caiu, bateu a cabeça no pilar e morreu. Vizinha minha aqui, onde eu moro. E aí, isso é um crime. Mas crime é crime, por omissão. É um crime, né? Morreu dentro da igreja. E aí, se a igreja não tiver CNPJ, esse crime vai cair nas costas de quem? Do líder. Do líder. Ou dos irmãos que estiverem ali. Porque alguém vai ter que pagar. Qualquer ofensa cometida a alguém, o Código Civil diz uma pessoa que teve uma lesão, é preciso ser reparada essa lesão. Então, se a igreja tem CNPJ, tudo vai cair na personalidade jurídica, no CNPJ da igreja. Exato, exatamente. Se ela não é uma organização formalizada, então isso tem que cair no CPF de alguém, né? Exato. Uma pessoa vai pagar pelo que aconteceu, né? Nossa igreja, por exemplo, já foi umas 2 vezes protestada em cartório porque alguém subtraiu o CNPJ, né, e comprou objetos. Comprou objeto. Tem risco? Tem, mas é melhor correr risco de que pagar por um crime que você não tem nada a ver. Então a igreja precisa estar regularizada. Igreja regularizada, igreja protegida. Quais são então os riscos que corre uma igreja se ela não está devidamente organizada, se ela não tem a sua documentação legal? Quais são os riscos que ela corre? Primeiro, ela está ilegal, né? Ilegalidade. Depois, como já falamos, caso de um crime, de um acidente, vai cair nas costas de quem? Não pode comprar nada no nome. A igreja, quando ela não está com CNPJ, não está regularizada, ela simplesmente ela não existe para o poder público. Você não pode fazer uma reclamação. Você não pode nem pedir por exemplo, você vai fazer um evento, você vai pedir em nome de quem? É, uma assistência de segurança pública. Você vai pedir em nome de quem? Isso é interessante o que o senhor está dizendo. Então, uma igreja que ela não está documentada, que ela não é de fato uma legal, ela também não tem como pedir o apoio do poder público, em qualquer que seja a situação. A igreja que não está regularizada, ela limita o direito de usufruir dos benefícios que o Estado oferece. Bem interessante, né? Deve chamar a nossa atenção para a necessidade de organizar devidamente nossas instituições, né? Para que a gente possa, então,
usufruir desses benefícios que vêm para aqueles que estão legalizados. A Receita Federal, pastor, tinha uma portaria, a portaria 1919. Essa portaria dizia que as igrejas matrizes poderiam abrir congregações em qualquer lugar e essas congregações poderiam usar o CNPJ da matriz. Por exemplo, nossa convenção Simad Seta, ela tem um CNPJ. A igreja lá de Bonfinópolis, ou lá de outros lugares, não tem CNPJ e poderia usar o CNPJ da matriz. Hoje não pode. A Instrução Normativa 2119 diz que cada igreja, pequena ou grande, ela tem que ter o seu próprio CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, tá? É simples assim. Pastor, nós então fizemos aqui um apanhado sobre essa questão da lei em relação à igreja. Seria interessante a gente também fazer algum apanhado em relação ao ministro, né? Ao ministério. O que que a lei tem a ver com o ministro? O que que a lei tem a ver com o ministério, as implicações legais? Os direitos e deveres de um pastor, de um obreiro, de um líder espiritual, do ponto de vista da lei, do ponto de vista jurídico. Quais são os direitos e deveres? Pastor Carlos, um questionamento, uma pergunta muito importante. Deixa eu explicar um negócio aqui que é a base do direito. Todo direito, todo direito tem uma obrigação. As pessoas gostam de dizer, e os meus direitos? E os meus direitos? Todo direito tem uma obrigação. Observe só. Se eu não cumpro com a minha obrigação, eu estou fazendo o quê? Eu estou deixando, impedindo o senhor de usufruir do seu direito. Quando qualquer um deles ali, ó, não cumprir a sua função, eu perco a oportunidade de usufruir do meu direito. Então, por uma guerra por direito. Para com isso. Significa dizer que se eu não cumpro minha obrigação, isso não está limitado a mim mesmo, né? Quando eu não cumpro minha obrigação, o outro não exerce o seu direito, não é isso? Exatamente. Existe um campo dentro do direito civil, um bloco bem grande chamado direito das obrigações. Isso é interessante. Então, por exemplo, um direito do pastor. Você perguntou quais seriam os direitos dos pastores. Por exemplo, realizar cerimônias. Realizar uma cerimônia fúnebre, um casamento, um batismo, celebração de um evento. Isso é um direito. O sacerdote, o pastor, o ministro, ele está debaixo do guarda-chuva do Estado. O Estado dá esse direito para ele, de fazer suas cerimônias, as suas celebrações. Por exemplo, entrar em um presídio. O pastor pode entrar, vai lá com a sua credencial e apresente na portaria do presídio, veja o dia e o horário que tem aquelas visitas religiosas, e o ministro, o sacerdote, tem o direito, resguardado pela lei, de fazer visita nos presídios. Então, se ele é um ministro, ele tem livre entrada, não é? Exatamente. Tinha uma credencial. Por Interessante. exemplo, visita nos hospitais. Eu já fiz visitas em UTIs, que parente não podia entrar. Já pensou, o parente não pode entrar, já esgotou, só 2 visitas por dia. E lá o ministro religioso, ele chega lá com a sua credencial de pastor, certo? Ou sua credencial de capelão, porque existe aí uma matéria muito interessante que é a capelania. O pastor pode fazer esse curso, receber uma credencial e exercer o seu ministério sacerdotal, orar pelo enfermo. Então, isso é um direito? O Estado dá esse direito. Mesmo que ele não tenha esse, mas ele é um ministro reconhecido, tem uma credencial, ele pode Pode. entrar? Pode, uma credencial de pastor. Se ele tiver uma credencial de pastor, já entrei no GOL, no Hugo, em vários outros estabelecimentos aqui em Goiânia, os hospitais, com a credencial da CGDB. No dia eu não estava com a da CIMAD-SETA, mas a CGDB é uma convenção geral do Brasil e foi aceita. Um outro direito do pastor também é, como a gente não tem direito a férias, o pastor tem direito ao abono natalino. O que é o abono natalino? É o 13º que a gente não tem. O que é férias? A gente não tem. Mas tem o quê? A gente tem direito ao descanso. 5 dias, 7 dias, 15 dias, tem direito a descanso.
tá? Então, são direitos que a gente tem. E também temos os deveres. Direito trabalhista nós temos? Nenhum. Nós não temos direito trabalhista. Mesmo que a gente tenha o tempo integral, a gente não tem direito trabalhista nenhum, porque nós não somos empregados, nós não somos funcionários. É uma questão de vocação e de fé. Exatamente. Outra coisa, um dever, um dever. É um dever do pastor fazer cumprir o seu estatuto, o regimento interno da sua entidade. É um dever do pastor também guardar o sigilo. Por exemplo, o pastor atende um membro, dois, e tem aquela questão da confissão. Né? Aonde que você, pastor, que me ouve, está deixando as suas anotações? Você atende uma pessoa, anota o problema, certo? Dá digamos, uma ideia, uma dica para a pessoa e você nota o problema em uma agenda. E você deixa essa agenda aonde? Qualquer pessoa que tiver acesso a essa agenda, um filho, uma filha, alguém, alguma pessoa, um terceiro, é crime. É a quebra do sigilo profissional. Então, é um dever, é uma obrigação guardar sigilo. Por que que hoje muita gente não está mais se confessando, pastor Carlos? Porque quando ele conta a história dele para o pastor já conta para 30. Quando ele chega na casa dele, o problema já chegou lá. E isso é crime. Então, o membro não tratando de ter o seu problema, né, contado para outro, o seu problema espalhado, ele também tem o direito, se for o caso, ele tem o direito de recorrer juridicamente pelo fato de ter sido exposto. Porque o sigilo profissional foi quebrado, né? O sigilo profissional pode ser quebrado? Pode. Quando? Quando ofende, quando corre risco a minha vida, quando corre risco a minha honra, ou a vida de outro. Aí pode ser quebrado. Mas fora disso, o sigilo profissional tem que ser mantido. Sobre essa questão de. Porque eu vejo que isso entra numa área de conflito dentro da igreja, né? Um membro se sente de alguma forma afetado, e aí ele, às vezes, se propõe a buscar os seus direitos juridicamente. A igreja, os líderes, os pastores, os ministros, como eles podem agir para se livrarem, para evitarem esses conflitos jurídicos dentro da igreja? Realmente, tudo que eu digo, tudo que eu faço, se ofender a honra de alguém, eu posso correr o risco de ser processado. E se essa ofensa ocorrer nas dependências da igreja, é uma responsabilidade solidária. Tanto a igreja quanto o ministro vai responder civilmente. Isso aí é simples isso, tá? Pastor, é um assunto extremamente abrangente, extremamente importante. Seria tão bom se nós tivéssemos um tempo maior para tratar sobre esse assunto. Mas eu gostaria, para nós partirmos já para o final do nosso podcast, desse trabalho que eu julgo extremamente importante para aqueles que estão nos ouvindo agora, eu gostaria de entrar numa seara que tem a ver com essas questões jurídicas, mas com o nosso testemunho cristão, testemunho do crente, da igreja. Nós estamos vivendo uma época muito difícil com relação à questão da pregação, porque muitas vezes tudo que você diz é levado para o campo da intolerância religiosa, é levado para o lado da perseguição, enfim. Como a igreja pode, no cumprimento do seu papel, na pregação do evangelho, trabalhar, agir de modo a evitar alguma coisa que caracterize intolerância religiosa ou coisa dessa natureza? Pastor Carlos, um ponto crucial dessa palestra nossa, né? Como prevenir conflitos, né? Dentro da igreja. Primeira coisa, toda igreja deve buscar uma consultoria jurídica, um parecer. O que que custa fazer uma ligação? O que que custa? Eu, ao longo desses 13 anos da Smart Seta, né? Eu tenho ajudado muita gente, tenho ajudado muitas igrejas, temos evitado muitos conflitos. Com uma palavra, um telefonema que alguém faz, você resolve um problema. Os maiores erros, eu posso garantir, é por falta de orientação jurídica. Uma palavra, uma consulta, uma pergunta.
Porque o segredo do sucesso não está nas respostas, está nas perguntas. Quando as perguntas são bem feitas, a solução aparece. Por quê? Tudo que se faz, tudo que se diz, pastor Carlos, tudo, pode ocorrer uma lesão ao direito de uma pessoa, principalmente dentro da igreja. Você ter alguém com que você possa conversar sobre essas questões legais, né? Porque a igreja, como um organismo, ela tem a Bíblia, que pode indicar qual caminho que deve seguir, mas nós estamos tratando de uma igreja como uma organização, né? Então, do ponto de vista organizacional, é que daí a importância de nós termos pessoas preparadas, né? Pessoas que trabalhem na área do direito para instruir a igreja e aconselhá-la nesse sentido. Só para você ter uma ideia, o que você disse agora, é interessante isso aí. Ó, quantas pessoas, eu conheço pessoas que foram disciplinadas na igreja por causa da televisão. E hoje nós estamos gravando um podcast e pedindo para o povo assistir. Então, até uma disciplina que o ministro for aplicar em um membro da igreja, ele pode correr sérios riscos. E a igreja pode. Ó, um caso aconteceu em Fortaleza. O pastor disciplinou uma irmã em reunião de ministro e ele, num culto de ensino, ele falou da disciplina que aplicou na irmã. Um parente da irmã estava no culto, falou para ela arrumou um advogado e o advogado entrou com uma ação de danos materiais, enfim, danos morais contra a igreja. O pastor pagou 100 mil e ela pagou, e a igreja pagou 100 mil, porque ele aplicou uma disciplina e ele expôs a disciplina. Antigamente, como é que era feito? Tem aqui várias pessoas que conhecem. Como é que era feita a disciplina? Em frente à igreja, e ali ele próprio expunha seu caso e pedia perdão para a igreja. Fiz isso, fiz É, isso, e fiz isso, e fiz. é. Você está 6 meses sem vir na igreja, não pode fazer isso, não pode participar dos corais, não pode dar nem parte do Senhor. Isso é crime. Isso é um crime. É um ato ilícito. Eu ganhei uma televisão quando eu casei, em 91, amigo secreto. E o pastor ficou sabendo. Ele disse: ele tem duas opções: vender a televisão ou perdeu a função que ele tem na igreja. E eu era o quê? Líder geral de jovem, vice-presidente da igreja, superintendente da escola dominical, líder da campanha de evangelismo nas ruas. Ele escolhe. E fiz o quê? Dei a televisão. 91, não podia assistir televisão. Então, meu amigo, existem disciplinas que trazem prejuízos sérios. Então, o obreiro precisa evitar conflitos. E como é que ele vai evitar? Se informando, consultando, estudando. Por exemplo, uma pregação pode dar cadeia. Um dia desse eu ouvi uma pessoa pregando e dizendo assim: eu vou acabar com o terreiro tal. Como é que se acaba? Não é falando, gente. É orando e fazendo a igreja crescer. Quando a igreja cresce, as coisas diminuem. Coisa dessa termina caindo Não, numa é o que você intolerância acabou. religiosa. Acabou de falar em intolerância religiosa. Eu quero falar, ainda antes de entrar nesse ponto de intolerância religiosa, você faz um evento. Aí nesse evento tem fotos, nós temos até uma equipe de mídia boa, né, na convenção, muitas fotos, fazem imagens, e existem imagens que é uma imagem eh, que a pessoa não gostou, de repente a pessoa está de uma posição ruim, a pessoa caiu lá do poder, foi filmado, jogado ao vivo, e aí a pessoa pode se constranger, a pessoa de repente é um funcionário público, a pessoa de repente é uma autoridade, e ele chega no seu serviço, vem cá, esse aqui é tu que estava deitado lá babando nesse evento. Aí a pessoa vai, pega isso e entra com uma ação de dano moral, porque ele foi exposto, a imagem dele foi exposta sem a consulta prévia dele. Isso é um crime. A pessoa que postou vai pagar, o canal que postou vai pagar, e aonde foi feito aquele imagem, o evento, vai pagar. Jamais pode esquecer que aquela pessoa que vive ali dentro, que convive ali, também tem uma vida fora, né? Olha, o direito eclesiástico ele diz que a igreja. O que é uma igreja? A igreja tem um corpo, a igreja tem uma alma
e a igreja tem o espírito. Qual é o corpo da igreja? O prédio. Ninguém faz um prédio de qualquer jeito, tem que ter leis. E qual é a alma da igreja? Os relacionamentos. Existem leis no Brasil que regem os relacionamentos. E qual é a parte espiritual? Qual é o espírito da igreja? É a parte espiritual. E mesmo a parte espiritual, você corre o risco de expor alguém. Tá? Ó, tem um vídeo rodando aí no Brasil todo que teve um pregador que disse que o problema do autismo era o quê? Era um demônio. Problema espiritual. O pastor estava errado ou estava certo? Não sei, não vamos entrar no mérito disso, não é estar aqui. Só que nós estamos em um tempo midiático, em um tempo onde você é gravado todo instante. É preciso ter E cuidado no que isso gera fala. o quê? Dano moral. Isso é grave. E sem falar em outras questões, né? Existe a lei 9.459, ela diz que a intolerância religiosa ela é crime. Então, as pessoas que mais sofreram intolerância religiosa, quem foi? Os cristãos. Quando eles se reuniam em cavernas e comiam o pão e bebiam o sangue, o imperador mandava vigiar os crentes. E aí ele dizia assim: tomai e comei, tomai e bebei. Aí o que os vigias, os soldados, diziam para o imperador? Os crentes estão reunidos em caverna e estão comendo corpo humano e bebendo sangue humano. Porque tomai e comer, este é meu corpo. Tomai e beber, este é meu sangue. Então, eles foram perseguidos. Essas perseguições, intolerância religiosa. O Holocausto, por exemplo, quantos judeus não foram mortos? Intolerância religiosa. Então, os evangélicos, na década de 70, na década de 10, de 20, de 30, havia uma guerra entre evangélicos e católicos no Brasil. Se morresse um cristão, não podia enterrar no mesmo cemitério do católico. Né? E tanta guerra, intolerância religiosa. Né? No dia 21 de janeiro de 2007, tá? Foi criada uma lei que é o Dia do Combate à Intolerância Religiosa. É uma mãe de santo, que tinha um terreiro, onde era Gilda, certo? O terreiro dela foi incendiado, ela foi maltratada e chegou, enfim, apedrejada. E a partir desse evento foi promulgado, dia 21 de janeiro de 2000, é o Dia de Combate à Intolerância Religiosa. O IBGE diz que no Brasil tem 580 mil templos religiosos. 580 mil templos religiosos. Nós temos centenas de religiões no Brasil. Então, a intolerância religiosa é gritante. Então, os pastores neopentecostais e pentecostais e outros infringem a todo momento e causa problemas. Termina que hoje o exercício da fé também está sendo uma coisa fácil, né? Pastor, se a gente pudesse ter muito mais tempo para debater esses assuntos, para falar sobre esses assuntos, melhor dizendo, que são tão importantes, mas eu gostaria de fazer pelo menos mais uma pergunta. Como é que a gente pode, ao mesmo tempo, viver a fé, fazer aquilo que a nossa fé nos leva a fazer, sem de alguma forma agredir a lei, sem de alguma forma vivermos de forma contrária à lei, vivermos a nossa fé de maneira legal? A melhor forma é cumprir a sua missão. E o que é cumprir a sua missão? Pregar o evangelho e cuidar dos necessitados. Então, pregar o evangelho é a nossa missão básica. E qual é o problema hoje? As pessoas estão deixando de pregar o evangelho, cumprir a sua missão, para cumprir a sua própria missão, e não a missão da igreja. A igreja tem uma missão, gente. Não é a minha missão, é a missão da igreja. Não é a missão da minha convenção, é a missão da igreja, a igreja de Cristo. Eu quero ler João, aproveitar o momento, João capítulo 4, versículo 27, diz assim, ó, naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrar Jesus conversando com uma mulher. Então, Jesus quebra todos os paradigmas aqui de preconceitos religiosos, intolerância religiosa, enfim, ele conversa com uma mulher, só ele e ela, à beira de um poço, uma fonte sobre outra fonte, falando com uma mulher. E os discípulos se admiraram, como é que pode?
Como é que pode o mestre falando com uma mulher? Então, a melhor forma é essa: cumprir a missão, pregar o evangelho. O evangelho é o quê? Liberdade e boas novas. O que passa disso? Liberdade e boas novas. Então, prega o evangelho, cumpra a missão e você estará cumprindo a sua fé e mantendo-se dentro dos padrões legais. Exatamente. O evangelho é liberdade, o evangelho é boas novas. Se a gente der conta de fazer isso, tá ótimo. E a gente que é obreiro precisa estudar, se informar, né? Maravilha. Senão fica as coisas mais difíceis. Pastor Ezequiel, estamos encerrando, portanto, esse podcast, esse episódio tão importante que trata sobre as questões legais relacionadas à nossa vida de fé. E eu gostaria de deixar os microfones para o senhor à disposição, para o senhor fazer as suas considerações finais. Fique à vontade. Ficou uma questão que a gente não teve como alcançá-la, é sobre transparência financeira das igrejas, né? E eu quero deixar aqui uma dica. Tenha um bom conselho fiscal e tenha um bom contador. Isso vai ajudar muito a sua transparência financeira. E uma outra coisa, se a pessoa dá conta de administrar R$ 10, ele vai dar conta de administrar 100. O maior problema nosso é porque a gente fala de tudo no culto. Na hora que vai falar de dinheiro, o povo fecha os olhos. O assunto mais comentado na Bíblia é sobre dinheiro. Riqueza é mais falado na Bíblia do que fé, do que anjos, do que salvação. Jesus falou 39 parábolas, 11 delas é sobre dinheiro, entende? Então, a melhor forma de nós sermos transparentes é a gente fazer o seguinte: como eu estou gastando o dinheiro da igreja, né? Aonde eu estou gastando o dinheiro da igreja vai revelar o que eu valorizo. Eu estou investindo em cultura? Eu estou investindo em discipulado? Eu estou investindo na missão da igreja? Quanto do dinheiro que entra na igreja eu estou investindo em crescimento espiritual, secular, abrindo portas para alguém aprender alguma coisa? Então, isso revela o valor que eu dou à igreja quando parte do dinheiro que tem na igreja é, é levado para o crescimento dela e formação do povo, o crescimento do povo. Então, eu só quero agradecer por a oportunidade. Que bom, pastor Ezequiel. Nos honra muito tê-lo aqui nesse episódio, primeiro episódio desse podcast, estarmos começando com esse assunto que é tão importante para nós, é muito honroso e nós agradecemos muito pelo tempo dedicado a esse trabalho. As pessoas que estão nos ouvindo, certamente muito abençoadas com o conteúdo desse podcast. Eu espero que Deus continue abençoando sua vida, abençoando o seu ministério, abençoando a sua vida profissional, a sua família e tudo que lhe diz respeito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, pastor. Obrigado. Eu agradeço também a todos essa equipe maravilhosa por ter me convidado para fazer parte. E estamos aqui. Que Deus abençoe e aproveito para dar uma dica para quem está nos assistindo. Compre o livro Direito Religioso. Tem um outro livro extraordinário, é Direito Eclesiástico, muito interessante. Eu mesmo tenho uns 2 e-books que falam sobre algumas questões relacionadas a direito religioso, a direito eclesiástico, a direito canônico e qualquer coisa, nos procure. No canal eu tenho no YouTube eu tenho um canal, PR Ezequiel Leite. Lá eu tenho um curso completo sobre a Lei Geral de Processamento de Dados, que é LGPD. Então, de graça para você, tá bom? Esteve conosco até agora. Deus abençoe de modo especial a sua vida, divulgue esse trabalho e nós esperamos que os próximos podcasts venham a ser uma bênção para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, enfim. Deus abençoe em nome de Jesus. Até o próximo.